você soubesse que só tem uma roupa para usar o resto da vida, você cuidaria bem dela? Imagino que sim. Nós só temos uma pele e o que a gente faz hoje vai repercutir lá na frente. E isso serve principalmente até para os bebês e as crianças. Então a gente tem que cuidar bem dela. E o filtro solar é uma das formas da gente fazer isso. Assista esse vídeo. Meu nome é Luiz Gameiro, médico dermatologista. Mais uma vez, bem-vindos ao canal. Quem não se inscreveu, aproveita já. Por que a gente tem que usar filtro solar? Em primeiro lugar, para prevenir a pele de queimaduras de sol, principalmente naquelas pessoas de pele mais clara e sensível. E a aplicação do filtro tem uma ação muito importante nesse sentido. Em segundo lugar, para proteger a pele contra alergias, porque tem sim alergia ao sol. Algumas pessoas têm essa sensibilidade e a pele responde com inflamação, vermelhidão, coceira quando se expõe intensamente ao sol. Você sabia disso? E o terceiro motivo para se usar filtro solar é prevenir ou atenuar os sinais do envelhecimento cutâneo, que a gente chama de fotoenvelhecimento, que é o principal envelhecimento da pele, é aquele que ocorre nas áreas expostas ao sol. O envelhecimento nessa pele exposta é muito mais intenso do que na pele protegida, né? Que é o envelhecimento natural da idade. Por isso a gente deve proteger a pele do sol nesse sentido. E aí prevenir os sinais do envelhecimento, que são manchas, rugas, asperezas, a flacidez da pele, que ocorre principalmente em quem tem uma exposição crônica ao longo da vida. Então essa é uma outra justificativa. Em quarto e último lugar, para prevenir o câncer de pele, que é o câncer mais comum do corpo humano e ele tem, em mais de 90% dos casos, relação com a radiação ultravioleta. E assim a gente conclui que a gente tem que usar filtro solar todos os dias, criar um hábito. E qual filtro solar usar? Essa é uma pergunta muito comum e a gente sabe que existem alguns tipos diferentes, mas de forma geral a gente vai ter o filtro do rosto e o filtro para o corpo. O do rosto geralmente que é usado no dia a dia, de acordo com o seu tipo de pele. Então, se é uma pele mais oleosa, se ela é mais seca e sensível ou se ela é mista. Então, se a sua pele é oleosa, geralmente a tendência é maior usar filtros em géis ou filtros que são bem secativos. Se ela é uma pele mais seca e sensível, você vai querer usar filtro solar em creme, que tem até uma certa função hidratante. E os filtros para pele mista, que são aqueles com gel creme, um toque seco, mas sem a pele ressecar demais. Então ele hidrata, mas sem deixar a pele oleosa. Porque o melhor filtro que tem é aquele que você usa. Não adianta ele ser um filtro excelente para outra pessoa, mas para você o cheiro te incomoda, o toque, né, a cosmética, ele é pesado, ou ele deixa o seu rosto com brilho, aí não adianta. Então você tem que buscar o melhor filtro, às vezes testar vários diferentes, até encontrar aquele. Porque se você não tem o melhor produto para a sua pele, que te dê prazer em usar, você não vai fazer o uso no longo prazo e aí ele perde totalmente a função. Já em relação aos filtros solares para o corpo, no geral eles são loções que você aplica e aí já a tendência de uma pele mais seca, então eles são um pouco mais hidratantes do que aqueles do rosto. Mas é importante você estar atento a isso, porque se você usar filtro solar do corpo no rosto, a cosmética geralmente é pesada e isso pode te causar espinhas, entupir os poros e não ter um aspecto agradável para o seu dia a dia. E quando usar o filtro solar? Veja, a gente costuma recomendar a aplicação do filtro solar de 10 a 15 minutos antes da exposição. Então não adianta, se você vai se expor ao sol daqui 2 horas, você aplicar o filtro agora, porque talvez ele vai estar perdendo o efeito quando você mais precisa. Então veja, o timing, ou seja, o momento certo de aplicação é essencial, né? Então se você vai ter uma exposição agora, daqui 15 minutos, aproveita e passa o filtro. E aí, quanto tempo ele vai durar? 2 horas. Né? Em média isso, o filtro solar não vai durar mais do que isso. Mesmo filtros com fatores altos, e muitas vezes as pessoas não têm essa ideia. Então acho que vai passar um filtro às 7 da manhã e aí quando vai ter exposição máxima lá na hora do almoço, ela não está coberta. Então aí a necessidade de reaplicar. Eu costumo orientar os pacientes o hábito de escovar os dentes, relacionar com o uso do filtro solar. Então, por exemplo, você vai de manhã escovar os dentes. Terminou de escovar os dentes, você vai lavar o rosto e passar o filtro solar. Depois do almoço a mesma coisa. Então, atrelando, né? Escovar os dentes, depois do almoço aproveita e passa o filtro.
e isso vai te ajudar no dia a dia a incorporar a sua rotina para você não esquecer. E uma vez incorporado, a tendência é que você continue usando e aí colhe os benefícios desse uso. E lembrar que no final do dia, principalmente nos meses de verão, como a gente tem dias mais longos, talvez uma terceira aplicação possa ser necessária, dependendo do seu tipo de pele, se for mais sensível e também se estiver mais exposta ao sol, né, naquele período e dependendo do seu antecedente. Se você tiver um histórico de câncer de pele ou histórico de melasma, aquelas manchas do rosto, sardas, e você quer prevenir isso, então é importante reaplicar o filtro até por uma terceira vez no final do dia, dependendo da situação. Como usar o filtro solar? Então a gente fala que é importante não só passar uma vez. Então você aplicou o filtro no rosto ou no corpo, reaplique em seguida, porque essa quantidade, essa dupla camada vai ajudar na sua proteção e vai fazer com que a eficácia do filtro seja mantida. E aí a gente entra na quinta e última resposta de quanto usar de filtro solar. E essa é uma pergunta muito interessante, porque mesmo nós dermatologistas, aplicamos na prática, de forma geral, menos filtro solar do que é o recomendado. Os estudos, né, para comprovar a eficácia e o fator de proteção de um filtro solar é feito em laboratório. E a quantidade de filtro que é utilizada na prática acaba sendo menor, porque filtro solar é caro, filtro solar é uma camada grossa na pele, muitas vezes a cosmética não é a melhor coisa que a gente queria usar naquele momento, então a gente tende a usar menos, né, até para render mais. E na prática isso acaba repercutindo em diminuição da eficácia. Então, quanto usar de filtro solar? E aí existe uma regra simples, básica do dia a dia que a gente pode usar, que é a regra da colher de chá. Então, uma colher de chá é a quantidade suficiente para aplicar no rosto. Veja que é bastante. E essa colher de chá dá para fazer as duas camadas. Então, com uma colher de chá de filtro solar, a gente consegue passar no rosto, no pescoço e, eventualmente, quem é calvo também utilizar um pouco na região da cabeça. Com relação ao corpo, então tem a regra da colher de chá também vale. Então, a gente usa 2 colheres de chá para essa região do tórax e do abdômen, incluindo as costas aqui e a região lombar. Então, 2 colheres. Uma colher para o braço esquerdo, né, e antebraço, outra colher para o direito e 2 colheres para cada coxa e perna. Então 2 colheres para o membro inferior de um lado e mais 2 para cá. E assim a gente completa a proteção do nosso corpo, né, por 2 horas, caso a gente precise. Mas não esqueça, as camisetas que tem aquele fator de proteção são um método muito interessante de a gente evitar queimaduras, exposição, câncer de pele de forma simples e também bastante econômica, que é onde você tem aquela camiseta de filtro solar, você não precisa aplicar o filtro, então fica só nas outras áreas expostas, assim você gasta menos filtro e tem uma proteção bem interessante. É isso aí, pessoal, e obrigado por assistir. Comente aqui como é que você usa filtro solar no seu dia a dia ou quando vai à praia. E não se esqueça, pele, a gente só tem uma. Um abraço, até mais.